Isso aconteceu comigo lá pelos anos 90, numa época em que celular era coisa rara, GPS nem existia pra gente e estrada de terra era caminho normal, não atalho alternativo. Eu morava em Itapiranga, no interior de Santa Catarina, e naquela semana eu tinha viajado para São João do Oeste por um motivo bobo e comum: ajudar um parente com mudança e aproveitar para resolver umas coisas que eu não conseguia fazer na minha cidade. Era o tipo de viagem curta, de ir e voltar no mesmo fim de semana. Só que a vida foi esticando as horas e quando eu vi, já estava ficando tarde. Como eu não era dali, eu fui perguntando o caminho do jeito antigo, em mercadinho, em bar, em posto pequeno. E foi assim que eu ouvi o aviso. Não de uma pessoa só, mas de várias, sempre no mesmo tom. De madrugada, não passa naquela ponte. Não falavam como quem conta história de assombração. Falavam como quem dá conselho de gente prática, do tipo que já viu carro sair de traseira, tábua quebrar, roda patinar no barro e ninguém para ajudar. Só que sempre sobrava uma parte que ninguém completava. Eu perguntava por quê, e vinha uma explicação pela metade: porque é velha, porque escorrega, porque é estreita, e depois um silêncio curto, um olhar de canto, como se o resto não fosse assunto para conversa de balcão. A ponte ficava num trecho de estrada de terra entre sítios, depois de uma curva cercada de mato e eucalipto. Era de madeira, estreita, dessas em que dois carros não passam lado a lado. De dia, devia ser só feia e rangenta. À noite, era o tipo de lugar que você atravessa segurando o volante com mais força, mesmo sem querer admitir. Eu ouvi o aviso, balancei a cabeça, agradeci e, por dentro, fiz o que todo teimoso faz. Transformei aquilo em exagero de cidadezinha. Naquela noite, eu saí tarde da casa do parente. Tinha rolado o almoço, que virou café, que virou conversa comprida, e eu só queria chegar logo de volta para Itapiranga e deitar. Me ofereceram para dormir ali, mas eu estava com a cabeça acelerada, achando que dava para encarar a estrada de boa. O caminho mais seguro dava uma volta maior, pegava um pedaço de asfalto e depois voltava para a terra. O atalho passava pela ponte. Eu olhei o relógio, olhei o céu úmido, senti o corpo cansado e pensei: vou cortar. Rapidinho, sem drama. Só que conforme eu fui entrando na estrada de terra, o silêncio ficou diferente. Não era silêncio de paz, era um silêncio que dá espaço demais para os sons pequenos: grilo, galho batendo, pneu mastigando barro. O farol do carro recortava as sombras das árvores e tudo parecia igual, tudo igual demais, como se o caminho não tivesse referência. Eu estava com o rádio desligado porque pegava mal. E sem rádio, sem conversa, sem nada, você começa a prestar atenção em coisa que normalmente passaria batido. Quando a ponte apareceu depois da curva, eu diminui sem perceber, porque o corpo lembra de aviso melhor do que a cabeça. A madeira tinha um brilho escuro, de umidade. O guarda-corpo era baixo e irregular, como se tivessem trocado tábua em épocas diferentes. E a entrada da ponte tinha aquela marca de roda antiga, barro compactado, como se muita gente tivesse freado ali antes de atravessar. Eu parei por uns segundos, não foi medo, foi respeito. O tipo de pausa que você faz quando sabe que se der errado, vai dar errado de um jeito idiota, sozinho, sem sinal, sem ajuda. Aí eu fui. As tábuas rangeram sob o peso do carro, como sempre rangem. Só que naquela hora o rangido parecia mais alto, como se a ponte estivesse avisando que eu não era bem-vindo no horário errado. No meio, eu vi o córrego lá embaixo. Não era fundo, mas corria escuro, e a água fazia um barulho baixo, constante, como se estivesse trabalhando no silêncio. Eu atravessei sem problema, e quando o pneu da frente tocou a terra do outro lado, eu senti um alívio idiota, quase uma vitória boba, como se eu tivesse provado que o povo exagerava. Foi aí que eu ouvi um estalo no lado do carro, um toque seco, de coisa batendo na lataria. Eu tirei o pé do acelerador e olhei pelo retrovisor interno, achando que algum galho tinha batido, alguma folha, qualquer coisa normal. Não vi nada. Continuei mais um pouco. A estrada, depois da ponte, era mais fechada, com mato alto dos dois lados.
Uns 50 metros adiante, eu senti o carro dar uma balançada leve, como se tivesse passado por um desnível que eu não tinha visto. Eu parei no canto, mais por incômodo do que por necessidade. Queria olhar o carro rápido e seguir. Desci. O ar estava frio e úmido, com cheiro de terra molhada e um cheiro leve de fumaça antiga, como se alguém tivesse queimado folha horas antes. Não tinha casa perto, nenhuma luz, nenhum motor ao longe, só bicho e vento. Eu rodei o carro com a lanterna fraca que eu tinha, conferi roda, para-choque, capô. Nada preso, nada amassado, nada que justificasse o toque. Quando eu voltei para a porta do motorista, por costume eu olhei para o retrovisor interno e aí eu vi. Tinha uma fita amarrada nele. Uma fita de tecido escura, presa com um nó bem feito, firme demais para ser vento. E na ponta da fita tinha um papel dobrado, preso como etiqueta. Meu primeiro pensamento foi: alguém está me tirando. Gente de interior às vezes apronta, ainda mais quando vê cara de fora passando em horário que não devia. Só que eu não tinha ouvido passo no barro, não tinha visto lanterna, não tinha ouvido o mato mexer, e aquela estrada não era lugar de brincadeira. Eu puxei o papel com cuidado. A fita estava úmida, como se tivesse sido molhada de propósito. Não pela garoa, porque o tecido parecia molhado por dentro, pesado. Na ponta, em vez de papel, tinha um nó grosso segurando uma coisa pequena. Era um anel simples de metal escurecido, sem brilho, com uma marca de desgaste do lado de dentro, como se alguém tivesse usado por muitos anos. Ele estava preso na fita, como se aquilo tivesse sido amarrado ali com calma, sem pressa, por mãos que sabiam dar nó. Eu fiquei parado um tempo, tentando entender por que alguém amarraria um anel no retrovisor de um carro. Eu toquei no anel com a ponta do dedo. Estava frio demais. E molhado, com aquela umidade que não escorre, que parece ficar grudada. Eu tentei puxar o anel para soltar do nó. E foi aí que eu reparei no detalhe que realmente me tirou do chão. Do lado de dentro, gravado de forma bem fraca, quase apagada, tinha um nome, o meu. Ou melhor, meu nome como quase ninguém escrevia, daquele jeito antigo, que só aparecia em documento e em coisa de família. Eu senti o corpo inteiro reagir. Não foi medo de fantasma. Foi aquele choque seco de ver algo que não deveria estar ali. Eu virei o anel na mão, tentando fazer a luz pegar melhor. A gravação não era nova, não era coisa feita na hora. Era antiga, meio comida pelo tempo. Eu pensei em 3 possibilidades, e as 3 eram ruins. Ou alguém sabia demais sobre mim, ou aquilo era de outra pessoa com o mesmo nome, o que era improvável naquele formato, ou eu estava me confundindo com o que eu lia. Só que não dava para se confundir. Estava ali. Eu olhei em volta instintivamente. A estrada continuava vazia, muda, nenhuma lanterna, nenhum farol ao longe, nenhum barulho de carro. Só o mato, o córrego lá atrás e o meu próprio carro parado como um alvo no escuro. Eu tentei respirar fundo e pensar: ok, é brincadeira. Mas ninguém faz esse tipo de brincadeira com um anel gravado. E então veio o som. Um rangido longo, distante, que eu reconheci na hora porque eu tinha acabado de ouvir. A ponte, como se alguém tivesse colocado peso nela. Eu fiquei paralisado, segurando o anel, com a mão já suja de umidade da fita. O rangido veio de novo, um pouco mais forte. Eu não vi nada, mas eu soube que tinha alguém lá. Eu não sei explicar como. É aquela certeza que vem antes da prova, quando o corpo entende primeiro. Liguei o carro, o motor pegou de primeira, mas eu demorei um segundo para tirar o carro do lugar, porque eu estava olhando pelo retrovisor interno, esperando ver uma lanterna, uma sombra, qualquer coisa. Nada. E mesmo assim, o rangido continuava. Eu arranquei. Não acelerei como louco, porque estrada de terra não perdoa, mas fui o mais rápido que dava, com o farol tremendo nas irregularidades e o volante pesado na mão. A fita ainda estava presa no retrovisor. O anel eu tinha enfiado no bolso sem nem perceber direito quando fiz isso. Foi automático, como se eu precisasse tirar aquilo de vista. Eu só queria chegar em algum lugar com luz. Quando a estrada finalmente abriu para um trecho mais largo,
Eu olhei para o retrovisor pela primeira vez desde que saí. A fita balançava no retrovisor. Só que agora ela estava seca, seca como pano guardado. Eu senti um frio no fundo da garganta. Eu passei a língua nos lábios, que estavam secos também, e pensei, não pensa, só dirige. Mais alguns minutos e eu vi as primeiras luzes de casa ao longe, uma janela acesa, um poste fraco. Só aí eu diminui e encostei o carro. Fiquei um tempo parado, com o motor ligado, ouvindo o próprio barulho do motor como se fosse proteção. Aí eu coloquei a mão no bolso e puxei o anel. Na luz amarelada do poste, ele parecia ainda mais velho, mais usado. E o meu nome continuava ali dentro, como se sempre tivesse estado. Eu olhei para o retrovisor. A fita ainda estava amarrada. Eu não tirei naquela hora, não tive coragem. Subi para casa com a sensação de que eu tinha trazido alguma coisa comigo. Não no sentido místico, mas no sentido de isso não acabou na estrada. E quando eu deitei, a única coisa que eu conseguia pensar era se aquele anel tinha o meu nome, então alguém em algum momento já tinha me esperado naquela ponte. Resolvi pegar o anel e olhar novamente. Foi aí que eu lembrei. Meu pai tinha um anel. Não era bonito. Era simples, como quase tudo que ele usava. Eu lembrava porque quando eu era criança, eu brincava de ficar girando aquele anel no dedo dele, e ele reclamava só por reclamar, sem tirar. E eu lembrava de um detalhe bobo. Ele tinha mandado gravar meu nome por dentro quando eu nasci. Eu não sabia por quê. Talvez para dar sorte. Talvez para lembrar de carregar família junto. Coisa de interior. Só que o anel do meu pai tinha sumido fazia anos. Eu engoli em seco e fui até o telefone fixo. Na época ainda tinha. Disquei para minha mãe sem pensar demais, como se a ligação pudesse me acordar. Ela atendeu com voz de sono. Aconteceu alguma coisa? Eu devia ter dito não, devia ter feito piada, mas eu falei direto. Mãe, o anel do pai, aquele com meu nome. Você lembra? Do outro lado, silêncio. Não silêncio de linha, silêncio de gente. Lembro, ela respondeu bem baixo. Por quê? Eu contei da ponte, do estalo, da fita, do anel preso no retrovisor. Contei tentando deixar normal, mas a própria sequência não deixava. Ela não me interrompeu. Quando eu terminei, ela soltou o ar como quem segura faz tempo. Tu passou na ponte do córrego seco, né? Eu parei. Como é que você... Ela me interrompeu. Porque foi lá que ele perdeu, ela disse. E foi lá que ele fez promessa. Eu fiquei em pé no meio da sala. Ela explicou do jeito que mãe explica coisa difícil, sem enfeite, só o necessário. Anos antes, numa noite de garoa, eles voltavam de São João do Oeste e foram pelo atalho. Meu pai tinha pressa igual eu. A ponte estava úmida, a roda escorregou. O carro deu um tranco e parou atravessado, metade na madeira, metade na terra. Não caiu no córrego, mas ficou num ângulo ruim e por pouco não virou. Ele saiu do carro com a mão tremendo e falou que nunca mais passava ali de noite. Ela disse. Falou que tinha forçado a sorte. Na hora de empurrar o carro, o anel escapou do dedo dele. Caiu entre as tábuas. Ele ainda tentou achar com lanterna, enfiou a mão por fresta, xingou baixinho, não encontrou. E ele ficou estranho, Edu. Estranho de um jeito quieto. Falou que não era só o anel. Falou que tinha pedido demais naquela travessia. Aí ele fez promessa. Disse que ia voltar para agradecer e que ia deixar algo lá, para cumprir. Eu encostei a mão na testa. Aquilo era antigo. E mesmo assim, eu sabia que meu pai nunca tinha voltado naquela ponte comigo. Ele evitava aquele caminho como quem evita assunto. E ele cumpriu? Eu perguntei. Minha mãe demorou um pouco. Não do jeito que ele queria, ela respondeu. E depois a vida foi indo. Quando ele morreu, a gente nem tinha mais aquele anel. Ficou como coisa perdida. Eu desliguei o telefone e fiquei um tempo parado na sala, olhando para o anel em cima da mesa como se ele não fosse um objeto, mas uma cobrança antiga voltando pelo caminho errado. No dia seguinte, eu tentei fazer o que qualquer pessoa faz quando quer apagar um assunto: trabalhar,
ocupar a cabeça, fingir que foi só uma coincidência grotesca. Só que a fita no retrovisor não deixou. Ela estava lá quando eu acordei, seca, escura, imóvel, como se tivesse virado parte do carro. No fim da tarde eu peguei a estrada de volta para São João do Oeste, dizendo para mim mesmo que era só para devolver o anel para minha mãe, para encerrar. Mas no fundo eu sabia que eu estava indo porque a ponte tinha me chamado de volta do jeito mais torto possível. Quando eu vi a ponte, de dia, ela parecia só madeira velha e água correndo. Só que bem na beira, do lado direito, tinha uma coisa que eu não tinha visto à noite. Uma capelinha pequena, simples, com um monte de fitas amarradas num arame, pedaço de pano, coisa de promessa. Eu encostei o carro e desci devagar. E foi aí que eu senti o couro cabeludo gelar de um jeito seco. Porque entre as fitas penduradas no arame, tinha uma igualzinha à do meu retrovisor, do mesmo tecido, do mesmo nó. Como se aquilo nunca tivesse sido meu, como se só tivesse passado por mim. Eu fiquei parado olhando para aquela fita no arame, tentando convencer meu cérebro de que era coincidência. Mas não parecia, não pelo tecido nem pelo nó. Parecia reconhecível demais. Eu cheguei mais perto da capelinha. Era simples, dessas que o pessoal do interior faz na beira de estrada. Uma imagem pequena, protegida por vidro, vela apagada, cheiro de parafina velha e terra molhada. Tinha fitas de todo tipo amarradas ali. Promessa por saúde, por viagem, por filho, por colheita. Nada de sobrenatural. Só gente tentando negociar com o medo. E eu ali, com um anel na mão, no mesmo lugar onde meu pai tinha evitado voltar. Eu não fiquei procurando sinal, não fiquei mexendo nas coisas. Eu só sentei no barranco, do lado da ponte, e deixei a água do córrego fazer o barulho dela, como fazia desde sempre. A ligação com a minha mãe ficou repetindo na cabeça. Ele fez promessa, e a vida foi indo. Eu entendi que o favor não era para eu virar devoto, nem para eu acender vela. Era só para eu fazer o que ele não fez. Fechar um ciclo, do jeito mais simples possível. Eu tirei a fita do retrovisor com cuidado, como se ela pudesse rasgar. O nó não cedia fácil. Eu precisei usar a unha e ainda assim parecia que alguém tinha apertado aquilo com intenção. Quando soltei, o retrovisor ficou leve, de um jeito estranho, como se eu tivesse tirado uma coisa que não era peso físico. Eu amarrei a fita no arame da capelinha, junto das outras, do mesmo jeito que ela estava no meu carro. Depois eu olhei para o anel mais uma vez. Se era do meu pai mesmo, ele tinha carregado aquilo por anos. E se tinha voltado para mim naquela ponte, não era para eu guardar como prova. Era para devolver para o lugar onde tinha sido perdido, onde a promessa tinha começado. Eu não joguei no córrego, não dramatizei. Eu só agachei perto de uma fresta entre as tábuas da ponte. Uma fresta que eu vi sem procurar. E encaixei o anel ali, bem firme, como quem devolve chave na porta certa. Fiquei um tempo olhando, nada aconteceu. Nenhum vento diferente, nenhum rangido fora do normal. Só o interior sendo interior. Grilo, água, folha. Eu voltei para o carro e dirigi embora. E pela primeira vez desde aquela noite, eu percebi que eu estava respirando sem apertar o maxilar. Na semana seguinte, eu contei a história para o meu tio, meio por necessidade de confirmar que eu não estava inventando memória. Ele ouviu quieto e disse uma frase que eu nunca esqueci. Teu pai sempre dizia que promessa não é para Deus, Edu. É para gente. É para não esquecer o que quase aconteceu. Eu não sei explicar como aquela fita apareceu no meu retrovisor. Não sei como o anel foi parar ali. Eu sei o que eu vi e sei o que eu fiz. E eu sei que, depois daquele dia, eu nunca mais ouvi ninguém falar da ponte do córrego seco do mesmo jeito. Porque quando alguém fala, não passa lá de madrugada, às vezes não é sobre a madeira. É sobre o que a gente deixa pendente e que um dia, de algum jeito, volta para cobrar. Isso foi uma das coisas mais aterrorizantes que já aconteceu comigo. Hoje, contando de longe, parece até uma bobagem. Parece daquelas histórias que alguém ouve e fala: ah tá, deve ter sido cansaço, coisa da tua cabeça.
Só que na época, quando aconteceu, eu me caguei de medo, de verdade. Não foi susto rápido. Foi aquele medo que gruda e faz você olhar para os lugares comuns como se eles tivessem mudado. Eu ia no mercadinho da esquina desde moleque. Era o tipo de lugar que, em cidade pequena, faz parte da rotina. Comprar pão, refrigerante, pilha, gelo, qualquer coisa. O dono conhecia minha mãe conhecia a esposa dele, e eu cresci ouvindo: diz pro teu pai passar aqui depois, como se o balcão fosse uma extensão da calçada. Quando eu tinha lá pelos 15, 16 anos, comecei a trabalhar nesse mercadinho. Nada chique, repunha a prateleira, varria, carregava caixa, ajudava no caixa quando precisava. E foi nessa época que eu aprendi a reconhecer a cidade por horários. Interior fecha cedo. Mercadinho não fica aberto até tarde da noite. O movimento começa a cair no fim da tarde. E quando chega o começo da noite, aquela hora em que o céu já escureceu, mas ainda tem gente na rua. A gente já está puxando a porta de enrolar, apagando uma luz, guardando coisa. E foi justamente na hora de fechar que ele apareceu. No começo eu nem dei importância, porque gente nova aparece em cidade pequena o tempo todo. Primo que veio morar com tia, alguém que separou e voltou, trabalhador de fora numa obra. Só que esse cara tinha um jeito estranho de tão discreto. Ele chegava sempre quando o mercadinho já estava quase vazio, quando eu já estava guardando as últimas coisas e o caixa já estava fechando a conta do dia. Ele entrava sem pressa, como se soubesse que eu não ia mandar embora, e comprava sempre a mesma coisa. Uma garrafinha de água e um de sal grosso. Sempre isso. Não era uma vez ou outra. Era repetido, como hábito. Ele colocava no balcão, esperava eu passar, pagava certinho e ficava ali, parado, me olhando. Não era olhar de paquera, nem olhar de briga. Era um olhar fixo, sem emoção. O que incomodava era que parecia que ele estava segurando o rosto. E o detalhe que começou a me dar uma sensação ruim foi perceber que ele não piscava. Ou, se piscava, era tão pouco que eu não via. Era como se ele encarasse para ver quem desistia primeiro. Na primeira semana eu tentei levar como mania de gente estranha. Eu comentava com o dono: esse cara aí sempre vem quando estamos fechando, né? E o dono só dava de ombro, porque em interior o povo é assim. Enquanto pagar e não arrumar confusão, tá tudo certo. Só que eu comecei a reparar em outra coisa. Ele não parecia olhar para os produtos, não parecia olhar para o preço, não parecia olhar para o chão. Ele olhava para mim, como se eu fosse o motivo dele estar ali. Teve um dia que eu já estava com a mão na porta de enrolar, pronto para baixar, e ele apareceu do nada na calçada, no limite da luz do mercadinho. Entrou como se estivesse esperando eu chegar naquela exata hora. Comprou a água e o sal grosso. E ficou parado um segundo a mais no balcão. Eu tentei quebrar o clima com educação, porque era trabalho e eu era moleque ainda. Mais alguma coisa? Ele não respondeu de imediato, só continuou me encarando. Aí ele falou, baixo, como se estivesse confirmando uma coisa: você cresceu. Eu quase me borrei ali, porque não era o tipo de frase que cliente faz para atendente. E antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, ele completou: e aí, pequeno? Meu corpo travou. Pequeno não era apelido de rua, não era apelido do mercadinho, não era nada que alguém pegasse por acaso. Era o apelido que só minha mãe me chamava quando eu era criança. E nem era na frente dos outros. Era dentro de casa, quando ela queria me acalmar ou quando eu estava doente e ela ficava fazendo carinho na minha cabeça. Eu fiquei olhando para ele, sem saber se eu perguntava: quem é você? Ou se eu fingia que não ouvi. Ele seguia com os olhos abertos daquele jeito, como se nem precisasse piscar. Depois disso, ele se virou e foi embora. Depois da primeira vez que ele me chamou de pequeno, eu fiquei uns dias tentando me convencer de que eu tinha ouvido errado. Eu tinha 15, 16 anos. A gente quer parecer duro, quer rir de tudo. Só que aquilo não dava para rir. Era íntimo demais, antigo demais, como se ele tivesse aberto uma gaveta da minha casa sem encostar na porta. Eu passei a prestar atenção no horário, porque até então ele sempre aparecia quando eu já estava quase fechando o mercadinho.
Começo da noite, rua esvaziando o último cliente, aquela rotina de puxar a porta, de enrolar, apagar uma luz, conferir o caixa. Era um padrão, e padrão dá uma sensação besta de controle. Só que numa quarta-feira, ele quebrou o padrão. Ainda tinha gente na rua, ainda tinha barulho de moto passando, criança voltando da casa de vizinho, som de TV vazando de janela. A gente ainda estava atendendo. Eu nem tinha começado a guardar as coisas. Eu vi ele chegando pela calçada como quem chega para um compromisso marcado. A mesma roupa escura, o mesmo jeito de andar sem pressa, o mesmo olhar que parecia já estar dentro do mercadinho antes dele entrar. Eu fiquei com o coração batendo no pescoço, porque a minha cabeça só repetia: não é hora. Ele entrou, passou por mim como se me conhecesse de perto. Pegou a garrafinha de água, pegou o pacote de sal grosso, tudo sem olhar para a prateleira, como se ele soubesse exatamente onde estava. E veio para o caixa, só que dessa vez ele não ficou parado olhando. Ele ficou parado ouvindo. Eu sei que parece exagero, mas eu juro que o jeito dele era esse, como se ele estivesse esperando um som que só ele escutava. Eu passei as coisas. Vai ser só isso? Eu perguntei no automático, tentando não tremer. Ele concordou. Eu falei o preço. Ele tirou o dinheiro do bolso e colocou no balcão. E não piscava. Não piscava mesmo. Aquele olho aberto parecia um desafio. Eu peguei o dinheiro, abri a gaveta e fui dar o troco. Enquanto eu contava as moedas, eu senti uma coisa estranha. Um silêncio encaixando no mercadinho. Não o silêncio de fechar. Um silêncio de gente parando de fazer barulho. Eu levantei a cabeça. O mercadinho ainda tinha cliente. Tinha uma senhora escolhendo arroz. Tinha um rapaz no corredor de refrigerante. Tinha o dono lá no fundo, mexendo em caixa. Só que por um segundo, parecia que todo mundo ficou lento, como se o tempo tivesse dado uma engasgada. E o homem ficou me olhando como quem sabia. Foi nessa hora que ele falou, baixo, sem mexer quase a boca: hoje você vai lembrar. Eu senti o estômago virar. Lembrar do quê? Ele não respondeu, só esticou a mão e pegou o troco. E aí aconteceu a coisa que me fez me cagar de medo de verdade. Porque no instante em que a mão dele encostou na minha, eu senti um cheiro que não era do mercadinho. Não era suor, não era sal grosso, não era álcool. Era um cheiro de água parada, de coisa guardada molhada por muito tempo, como pano esquecido num balde. Minha pele arrepiou inteira. Eu puxei a mão rápido, disfarçando como se tivesse sido eletricidade estática. E ele ficou ali, segurando a sacolinha, olhando para mim como se tivesse conseguido o que queria. Sem piscar, eu tentei quebrar aquilo. O senhor mora por aqui? Ele inclinou a cabeça 1 milímetro, como quem acha graça de um esforço inútil. Eu moro onde você esqueceu. Foi aí que eu olhei para o corredor, por reflexo, procurando o dono, procurando qualquer coisa normal para me agarrar. E eu vi uma coisa que não fazia sentido. Na prateleira atrás do caixa, aquela de cima, onde a gente deixava coisa miúda, tinha uma caixinha de cigarro que não era do mercadinho. Eu tinha arrumado aquela prateleira naquele dia. Eu sabia o que tinha ali. A caixinha estava posicionada bem no meio, alinhada, como se alguém tivesse colocado com cuidado. Eu voltei o olhar para o homem, pronto para perguntar: o senhor colocou isso aí? Só que ele já estava se afastando do balcão, andando para o corredor de saída, sem pressa, como se ele nunca tivesse tido medo de ninguém ali. Eu fiquei sem ar, olhando a nuca dele, e o impulso veio antes do juízo. Ei, ele parou na porta, não virou, e falou bem baixo como se fosse confidência. Não adianta fingir que não viu. Aí ele saiu. O mercadinho voltou a ser mercadinho no mesmo instante. A senhora continuou olhando o arroz. O rapaz do refrigerante abriu a porta do freezer. O dono riu de alguma coisa lá no fundo, e eu fiquei parado, com a sensação de que só eu tinha passado por um susto que ninguém mais viu. Eu voltei para o automático. Atendi mais 2, 3 clientes. Recolhi caixa, varri o chão, ajudei a puxar a porta de enrolar, apaguei as luzes.
Fiz tudo certo, do jeito de sempre, como se repetir a rotina fosse uma forma de provar para mim mesmo que nada tinha acontecido de verdade. Na hora de ir embora, eu ainda olhei para a calçada, para o canto onde ele costumava aparecer. Nada. Só a rua comum da cidade. Aquele começo de noite em que ainda tem gente passando, cachorro latindo, TV ligada atrás de janela. Nos dias seguintes, eu esperei ele, e isso é o que mais me incomoda quando eu lembro. Eu esperei como quem espera um ônibus, como se no fundo eu soubesse que ele ia voltar. Mas ele não voltou. Não naquele mercadinho, não naquela rua, não naquela hora. Eu trabalhei lá por um bom tempo ainda, fechei a loja centenas de vezes, vi gente nova aparecer e sumir, vi vendedor ambulante mudar, vi freguês trocar de carro e aquele homem nunca mais entrou. Com o tempo, eu mesmo comecei a duvidar de mim, tentar encaixar aquilo num lugar mais normal da cabeça. Cansaço, impressão, medo bobo de adolescente. Só que tem um detalhe que não deixa. O jeito que ele falou pequeno não foi como quem inventa apelido. Não foi como quem ouve alguém falando e repete. Foi como quem usa um nome antigo de propósito, sabendo o efeito. E é por isso que eu conto isso até hoje. Porque eu sei que para quem ouve pode parecer bobo. Um cara estranho no mercadinho, um olhar fixo, uma frase. Mas eu estava lá, eu senti. E eu tenho certeza de uma coisa. Naquele dia, por alguns segundos, eu vivi uma experiência que não foi só esquisita, foi sobrenatural. Agradeço a você por ter chegado até aqui. E deixe aqui nos comentários o que você achou dessas histórias arrepiantes. Se você conhece alguma outra lenda, caso bizarro ou creepypasta que devemos trazer aqui para o canal, escreva aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever e deixe seu gostei. E se você sobreviveu até o final, deixe seu relato. E até a próxima!